Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Dizem que as primeiras impressões são as que ficam, e a maneira como a população urbana enxerga o produtor rural na Alemanha foi algo que logo chamou a atenção da nossa convidada. Jornalista experiente na cobertura de pautas do agro dentro e fora do Brasil, ela mudou-se há pouco mais de um mês para o país europeu. Tempo ainda curto para análises mais aprofundadas, mas suficiente para perceber nas cidades por onde já passou um sentimento coletivo e natural de admiração e respeito por aqueles que produzem alimento. De um jeito ou de outro, o campo sempre esteve presente na vida da Sarah Kirchhoff. Dos períodos de férias no sítio dos tios ao jornalismo, onde começou a falar sobre o agro antes mesmo de formada. Aliás, a gaúcha de Santa Rosa, que pensava em um dia trabalhar num jornal impresso e se apaixonou pelo rádio, seguiu carreira na televisão, como repórter e também como apresentadora. Trabalhou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Agora, inicia lá no Velho Continente uma nova fase pessoal e profissional, sem tirar o foco do setor que abriu as portas e norteou a carreira dela até aqui. Sarah Kirchhoff, aprendi a pronunciar seu sobrenome agora, perguntei antes do início da gravação para não cometer nenhuma gafe, né? Que prazer que você tenha aceitado esse convite. Estamos numa gravação internacional aqui, você direto da sua nova estadia, nova moradia aí na Alemanha. Que legal, estamos descontando aqui o fuso horário, tem 5, 6 horas de diferença, né? Já que eu tô aqui em Mato Grosso também, não é o horário oficial de Brasília, mas estamos aqui conectados para bater esse papo, contar um pouquinho da tua história, teus planos, né? Tua visão do agro aí do outro lado, né? Em outro continente. E eu começo já te agradecendo mais uma vez por prontamente você aceitar esse convite. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você tá por aí, tudo bem? Grande Patrone, tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço aí o convite, uma honra estar aqui com você, um profissional que você sabe, rasgo seda mesmo, que eu admiro, que eu gosto muito, já gostava antes de eu ter ido trabalhar no Canal Rural e depois que eu estive no Canal Rural, dividindo até a tela com você algumas vezes, eu passei a admirar ainda mais. Então, obrigada aí pelo convite, né, por me deixar contar um pouquinho da minha história, espero poder contribuir. E falar um pouquinho de agro, né? Essa nossa paixão aí, paixão nacional, agora internacional para mim também. Ah, legal, muito bom. Obrigado pelos comentários. Faço minhas suas palavras, ou faço suas minhas palavras, né? Também lhe admiro muito. Te falei isso pessoalmente também quando tivemos a oportunidade de nos encontrarmos em São Paulo. Aliás, você é uma das 25, né, jornalistas mais admiradas do agro brasileiro, do prêmio do ano passado, né, 2022, e merecidamente, né? Porque você desempenhou um trabalho muito bacana, né, e tem desempenhado, tenho certeza que aí do outro lado de onde você está agora, você também trará uma outra visão também muito importante para o agro logo em breve, né? É muito legal termos jornalistas competentes brasileiros, né, trabalhando do outro lado, enxergando como as pessoas de fora nos enxergam, né, enxergam a nossa atividade, nosso agro, e podendo também ser, de certa forma, porta-vozes, né, da nossa realidade aí em outro país, né? Mas adiante a gente vai falar sobre isso. Eu queria começar, Sarah, ouvindo um pouquinho das tuas origens, né? O sobrenome já deixa claro que você tem uma descendência aí no sangue, né, de fora do país, inclusive da própria Alemanha, como você comentava há pouco. Fala um pouquinho das tuas origens para a gente entender essa tua ligação com o campo, que não vem só da profissão, né? Tá no sangue também. Pois é, isso mesmo, né? O Kirchhoff, né? Vem lá de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, é o sobrenome do meu pai. Ele, na verdade, nasceu em Vicente Dutra, outra cidade do Rio Grande do Sul também, mas um sobrenome bem típico alemão, né? Aqui na Alemanha, inclusive, eu já vi vários. Aí ele não é tão comum no Brasil, né? Mas por aqui a gente consegue encontrar bastante. E o da minha mãe também é alemão, é Stum, né? Então, os dois têm origem alemã, os meus pais. Não foram eles que foram da Alemanha para o Brasil, né? Foram os tataravós, o pessoal na época da guerra, né? Que acontecia muito esse movimento. E eles iam para o Brasil exatamente, né? Para ocupar as cidades, né, especialmente as cidades gaúchas nessa época, e eles ganhavam um pedaço de terra para produzir. E assim foi, né? Assim os meus antepassados acabaram se fixando no Brasil, nessas regiões, em tantas outras, né? Santo Cristo é onde fica a maior parte da família da minha mãe hoje, que ainda produz, né? Eles trabalham com gado de leite, especialmente, algumas outras produções pequenas, e ficaram.
honrando essa história da família ainda vivendo no campo. A minha mãe acabou saindo, fez concurso público, mudou um pouquinho o caminho dela, mas a gente tem na nossa origem, né, essa coisa enraizada na terra, e não por acaso acho que eu acabei indo parar no agronegócio, trabalhar com agricultura desde o meu primeiro estágio, né? Eu fui estudar em Porto Alegre, como quase todo mundo que é do interior do Rio Grande do Sul faz, né? Vai para a capital ou vai para Florianópolis, Santa Maria, algumas outras cidades fazer faculdade. E quando eu estava já no segundo semestre da faculdade, estudava no IPA Metodista em Porto Alegre, fui buscar um estágio, e esse meu estágio foi na Emater, do Rio Grande do Sul, que é uma instituição que eu respeito muito, admiro muito, já admirava em Santa Rosa, e passei a admirar ainda mais, e que tem todo esse trabalho de assistência técnica com os pequenos produtores, né? Esses produtores que representam uma parcela importantíssima da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, e que levam comida para tanta gente. Então, foi o meu primeiro contato profissional com a agricultura, né? E a vida, né, me trouxe isso da família, e depois esse encontro também no meu trabalho, que me deu muita gratificação, muita honra desde muito cedo. Legal, muito bacana ouvir isso. E que começo, né? Começar justamente focado em quem depende da Emater, né? Comunicar de fato para aqueles produtores, né? Que realmente dependem, né? Precisam dessa informação, e reportar de fato o que esses produtores, né, estão vivenciando. Isso é muito legal. Você tem lembrança da tua primeira imagem de agro, né, ainda fora da profissão? E depois, como é que foi a tua primeira experiência na Emater aí, de fato, conversando com produtores lá no campo? Então, como eu tenho muitos tios, né, que vivem no campo, eu gostava muito de passar as férias de julho, né, as férias escolares, aquelas de inverno, na casa dos meus tios. O meu tio Lauri e minha tia Maili. E eles têm produção de leite, têm ovelha, trabalham também com suinocultura e moram, né, naquele rancho no interior, aquela coisa bonita. Eu gostava muito de passar as minhas férias lá. E aí a gente tinha bastante esse contato com o agro. Inclusive, eu lembro de acordar cedo, uma das vezes, para ir junto com a minha tia tirar leite da vaca. Não foi fácil, confesso, mas foi uma experiência muito interessante, né, para entender um pouquinho da riqueza do que é esse trabalho, do quão duro ele é também, especialmente lá, que são regiões frias também, no Rio Grande do Sul, assim como aqui na Alemanha, né, que ainda é um pouco pior. Mas o agro não para, né? A agricultura não para, você está alimentando pessoas, pessoas dependem da sua atividade, então se acorda muito cedo para fazer esse tipo de coisa. Então foi um contato bem interessante, assim, mas foi ao longo de toda a minha infância. Todo Natal a gente passa bem no interior, né? Nos meus tios que têm casa no interior, a família inteira se reúne, o primo toca gaita, as vacas estão pastando ali do lado. Então essa convivência realmente para mim é uma coisa muito normal da minha vida. Agora é legal, eu te perguntei com relação à infância, justamente porque esse vínculo que você mencionou, né, de você ter lá e tá lembrando da tentativa, né, inicial de participar da Ordem ali, da dificuldade que é isso. Isso cria, de fato, uma admiração, né, uma compreensão, e você utilizou essa palavra, né, entender como é a rotina, como é difícil, né. Isso é muito bacana e é algo que o setor tem buscado fazer, né, aumentando essa proporção de levar gente que é da cidade, aí, claro, não era o seu caso que você tinha esse vínculo já com o campo pela tua raiz, mas de levar gente da cidade para conhecer, e de preferência crianças, jovens, para entender como é a dinâmica, entender que o leite não vem da caixinha, quando muita gente costuma acreditar, né, pensar, e é muito interessante porque quando é de muito novo, né, essa experiência fica guardada na memória e muda completamente a visão daquela pessoa sobre o que é o agronegócio, né? Eu entendo assim, acredito que você vivenciou isso, pode falar melhor que eu sobre esse pensamento. É exatamente isso, e especialmente quando a gente fala de cultura de gado de leite, né? E a gente sabe que o produtor de leite é um dos que mais sofre no Brasil, tá sempre ali contando os centavos de quanto que tá o litro, os custos de produção são muito altos, então realmente você passa a dar muito mais valor para o que chega à sua mesa, porque você sabe de onde veio e o trabalho que existe por trás, né? O esforço de querer estar na profissão, porque muita gente acaba saindo porque às vezes não compensa tanto, então você realmente tem um olhar mais carinhoso para esse setor. Bacana, gostei da palavra, um olhar mais carinhoso, realmente é por aí. E aí eu te perguntei na sequência, né, na Emater, quando você estava trabalhando lá, já como jornalista, né, como profissional da comunicação, você se recorda da tua primeira pauta ali no campo, como é que foi? Então, na Emater eu entrei e foi muito legal. Eu entrei como estagiária, né, bem no iniciozinho da faculdade, e eles me deram a oportunidade de fazer várias coisas lá dentro. Então, eu trabalhava com foto, muito em eventos, né, porque a Emater sempre esteve
eventos em todas as feiras agropecuárias e pude conhecer muitas delas por estar trabalhando lá dentro. Aí ou eu ia para fazer alguma pauta junto com a parte da assessoria de imprensa, fotos. Trabalhei também um pouco no rádio, eles deixavam fazer as locuções dos preços dos produtos agrícolas, que também me dava uma super satisfação. Podia trabalhar um pouquinho na TV, então eu consegui rodar bem assim, em todas as áreas e me deu uma grande contribuição de várias maneiras diferentes. Aí depois de um tempo fui contratada e fiquei mais até mudar a gestão dentro da Emater, né, que muda a presidência, e depois eu acabei saindo. Mas foi meu primeiro estágio onde eu já fui contratada também. Eu lembro da gente fazer algumas matérias de carne no interior do Rio Grande do Sul, mas eu não fazia tantas matérias fora, né? Como eu ficava na matéria em Porto Alegre, a gente fazia algumas matérias lá. Minha primeira matéria de TV, inclusive, foi lá. Foi numa feira que falava de produção de alimentos, eu tenho foto até hoje, e é aquela coisa, né, Patrulha? A gente olha as primeiras matérias e a gente não quer assistir. Volta pra trás e fala, meu Deus do céu, ainda bem que eu esperei, porque realmente, assim, né, você tá ali aprendendo, então tem muita coisa para aprender, muita informação. Mas a minha primeira matéria para TV foi mesmo dentro da Emater, numa feira lá na capital, né, lá em Porto Alegre, e mostrando um pouco da produção de alimentos, como que os alimentos chegavam na capital, enfim. Foi mais ou menos nessa linha, mas eu não fazia tantas matérias assim para TV, mas já despertava um gostinho assim pela coisa. Legal. Aproveitar esse gancho que você deu, você quando se formou, quando fez, né, a faculdade, você tinha a TV como um objetivo ou foi um acaso que foi te levando a isso? Porque pra minha situação foi o acaso mesmo, né? Eu comecei a estagiar numa produtora e uma coisa acabou levando a outra, né? Mas não era o meu foco quando eu comecei a faculdade, não gostava nem de dar entrevista, era músico na época, quando tinha que dar entrevista eu ficava morrendo de vergonha, então aparecer nas câmeras era algo que eu não tinha em mente, mas consequentemente as coisas foram me levando a isso, né? E hoje sou muito grato por ter tido essa possibilidade na vida e ter encarado esse desafio. Para você, como é que foi? Era algo que você desde o início objetivava ou foi realmente uma consequência também? Então, isso também é muito maluco, né? Porque eu realmente não pensava em trabalhar na TV, embora eu gostasse, assim, de TV. Eu tinha feito alguns comerciais em Santa Rosa, na afiliada da Globo lá, até gostava, mas eu sempre me imaginei trabalhando em redação de jornal impresso. Eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, e eu me imaginava trabalhando numa grande redação, o que nunca aconteceu. Eu passei por vários veículos, mas eu acabei nunca trabalhando numa redação, de fato, de um jornal impresso. E aí, claro, uma coisa leva a outra. Durante a faculdade, continuei gostando de ler e de escrever, mas eu tive aula de rádio, e eu fiquei apaixonada pela aula de rádio. Mas a gente sabe que, né, na vida real, ser radialista, infelizmente, né, como vários setores aí da nossa profissão não remuneram bem, o rádio é um deles, né? Aí, eu gostava muito, mas ficava sempre pensando nisso, será que eu vou fazer rádio? E aí, de repente, quando eu estava trabalhando em produção na TV Assembleia, me formei, aí eu tive minha primeira oportunidade para ir para a TV, que foi na RBS TV de Santa Rosa mesmo. Então, voltei para minha cidade, fiquei mais um tempo lá e comecei a pegar gosto. Aí você vai aprendendo, né? E aí eu vi que talvez aquele ali era o meu chão. Aí depois fui para outras afiliadas da Globo no Rio Grande do Sul, da RBS mesmo, né? Em outras cidades. E fiquei 2 anos em Joinville trabalhando para eles. Maravilha. Essa experiência na TV aberta, né, na afiliada, né, na RBS, evidentemente você não focava apenas no agro, né? Você fazia um pouco do jornalismo geral, né? E eventualmente, acredito, tinha pautas ligadas ao campo. Nesses anos que você ficou ali durante esse tempo, o que te levou a voltar o olhar novamente para o ramo agropecuário, né? Para o jornalismo agro? Então, um fato bem curioso. Minha primeira matéria na RBS TV, que foi a de Santa Rosa, foi de avicultura. Eu fiz uma matéria sobre agricultura ali pela região e foi uma matéria que deu, inclusive, estado, né? Como a gente fala. Ela foi para o Globo Rural. E aí ela passou... Não, foi para a Rede Nacional, né? Foi uma matéria que foi para o Globo Rural na época, então foi super curioso isso. Eu já fiz uma matéria de agro e já deu certo, já foi para cima. E aí eu fiz algumas, né, ao longo desse trabalho na RBS TV, por estar no estado extremamente, né, ligado à agricultura. Eu fazia algumas, mas realmente não era o foco, né? Eu fazia matérias gerais, então de vez em quando tinha a felicidade de fazer uma matéria ligada à agricultura que realmente me deixava muito feliz. Aí depois de um tempo, quando eu saí da RBS TV de Santa Catarina, eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu recebi um chamado para trabalhar no Canal do Boi.
Na época, até hoje, inclusive, o canal do boi, em algumas regiões, ele é atendido por meio de produtoras, e no Rio Grande do Sul, a produtora de lá me chamou. E aí eu voltei para o agro, né? Já tinha feito alguns freelance para eles um tempo antes, aí voltei para o agro, fazia algumas matérias lá de Cruz Alta, acabei indo para Cruz Alta nessa época, fazia matérias de lá, aí fui para Porto Alegre fazer um programa de lá também, que era para a Farsul e Senar, apresentava um programa para eles, um programa semanal. E aí, de novo, me aproximei do agro, cobrindo feiras em todo o estado, viajando, fazendo esse tipo de matéria, e depois acabei trabalhando no Canal do Boi em São Paulo, que foi o que me levou para lá, inclusive, 6 anos atrás. E aí a vida vai guiando, né? Vai tomando um rumo que a gente muitas vezes não imagina. E acredito eu, depois de você mergulhar no setor agropecuário, pelo menos comigo foi assim, a gente não quer sair, né? Porque é um ambiente muito prazeroso de trabalhar, de comunicar, né? Eu particularmente que gosto de ouvir pessoas, gosto de conversar. O campo é um lugar cheio para que a gente possa ouvir histórias, né? Para que a gente possa entender o que você disse lá no começo, né? As dificuldades, a realidade, né? Como é produzir alimento independente da cultura, né? Da realidade daquele produtor. Isso é muito bacana, né? Não tem lugar melhor, ambiente melhor, né? Editoria melhor do que o agro para isso. Sem contar todos os desafios e todas as editorias que estão linkadas na editoria agro, né? Ou seja, a gente vai falar de economia, de tecnologia, de zootecnia, agronomia e assim por diante, né? Logística, política. Então tem um prato cheio para quem é jornalista realmente trabalhar cobrindo o agro, tendo essa possibilidade de falar de vários assuntos que estão, né, ligados direta e indiretamente ao campo, né? Exatamente. E eu acho que a receptividade também do produtor rural, né? A simplicidade que ele tem e a maneira com que eles nos tratam também, eu acho que é diferente, né? Porque eu acho que ele consegue entender que a gente está ali tendo um papel de informar e, consequentemente, ajudar também o setor, né? Eu acredito que o produtor ele tenha essa visão em relação ao nosso trabalho, o que é muito bom e que às vezes não acontece em outras áreas, quando você trabalha com geral, com policial, seja o que for, o agro realmente ele é muito leve. Aí você falou da questão de estar ligada à economia também, né? Fazendo um gancho com a final da minha fala de antes. Quando eu fui para São Paulo, trabalhar no Canal do Boi, eu fui ser apresentadora de um programa de dentro da B3, que é a Bolsa de Valores, né? Para falar de agro nesse sentido econômico. Eu não entendia quase nada sobre isso. Eu tive um grande professor nessa época, que foi o Walter Puga, do Canal do Boi, que estava ali todos os dias me ensinando. Então, eu devo bastante a ele, assim, em relação a esse tipo de conteúdo que eu desenvolvi, porque eu fui apresentar um programa, olha só a situação, de 40 minutos dentro da B3, eu não tinha TP na época, eu fazia a produção toda do programa sozinha, Pulga, claro, me ajudava, mas assim, foi um super desafio para falar de commodity agrícola, para falar de dólar, para falar de Bovespa, o quanto que essas coisas se conectam e explicar isso para o nosso público, né? Afinal, o público continuava sendo do agro. Então, foi um grande desafio aí que me mostrou também esse outro lado desse setor, né? O quanto que ele movimenta a economia de fato e mexe, às vezes, na economia de um modo diferente que a gente não consegue imaginar se você só olha para um panorama. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. E aí, Sara, depois dessa experiência, né, queria que você seguisse aí a tua trajetória profissional até chegar ao Canal Rural e aí a gente começar a partir de então.
Ah, vamos lá. Eu dei um pulinho aí no meio, porque eu estava em Porto Alegre também, um pouquinho depois que eu saí do Canal do Boi, nessa época. Eu fui trabalhar no IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, ou seja, a agricultura de novo. Aí eu trabalhei com eles fazendo a parte de assessoria de imprensa, cuidava da revista, do site, do lado do Sérgio Pereira, né, de toda a equipe lá da comunicação do IRGA. E novamente, né, acabei conhecendo esse setor, mas por um outro viés, falando especificamente do arroz, entendendo o tamanho também da importância que o Brasil tem nesse setor, né? O Brasil é o país que mais produz arroz fora da Ásia, ou seja, fora dos países asiáticos, nós somos o maior produtor de arroz do mundo e a gente exporta para muita gente, né? Aqui na Alemanha é engraçado, não é tão fácil de encontrar arroz para comprar, né, nos restaurantes ou no mercado, mas no Brasil, para a gente, é o nosso alimento do dia a dia, né? Então eu consegui ver esse lado da pesquisa também, que o IRGA tem muito forte, as feiras agropecuárias também, conheci algumas novas que eu ainda não conhecia, e aí quando eu fui chamada para ir para o Canal do Boi em São Paulo, aí eu saí do IRGA e fui para o Canal do Boi, onde eu fiquei durante 4 anos. Posso estar errando aqui um pouquinho os números, mas acho que foi algo em torno disso. Legal, e aí você teve essa experiência que você comentou anteriormente, e depois do Canal do Boi, já segue pro Canal Rural ou tem alguma coisa no meio do caminho aí? Eu fiquei no Canal do Boi e comecei a também fazer assessoria de imprensa para a BBM. O Canal do Boi, depois de um tempo, se mudou para lá, que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Trabalha também diretamente com agricultura, né, por meio de corretoras de mercadorias e de outros serviços que eles têm, de registro de CPR, seguro agrícola, uma plataforma também para vender bagaço de cana, que é uma parceria com a BBM, da BBM com a Datagro. Então, comecei a fazer assessoria de imprensa para eles nessa época e tocava com o Canal do Boi ao mesmo tempo. Aí eu fui chamada para trabalhar no Canal Rural 2 anos atrás. Estaria completando 2 anos, mais ou menos daqui 1 mês, por aí. Fui chamada para trabalhar lá e, em princípio, tocar a série que já estava em andamento. Teve a primeira temporada, que era a Agronomia Sustentável, né? Uma série que fala sobre a profissão de engenheiro agrônomo e também de outras engenharias, né, que ela nasceu a partir de uma parceria do CREA, do CONFEA, e aí eu fui chamada para apresentar essa série. Apresentei 2 temporadas da série dentro do Canal Rural, participei de outros projetos da casa e depois passei a ser apresentadora do programa Planeta Campo, que é totalmente ligado à agricultura sustentável, que também se tornou uma grande paixão minha, né? Claro que a gente sabe que as coisas não estão desassociadas, a agricultura e a sustentabilidade, mas poder linkar isso cada vez mais é realmente muito prazeroso, porque é o que a gente entende aí, que deve se esperar do setor, já vem sendo feito no Brasil, mas que deve se esperar cada vez mais do setor aqui para frente, uma agricultura cada vez mais sustentável. Legal, e assim, essas 2 experiências, eu acho que elas são muito legais a gente fazer um comentário aqui. Primeiro, com relação à agronomia sustentável, né? Porque é um projeto que mostra, de fato, como você mencionou, né? Toda a dimensão da profissão de agrônomo, né? Como eles estão no campo atuantes, estão nas áreas urbanas também. Então, realmente, é uma experiência muito bacana de poder mostrar isso, né? É uma profissão muito ampla, né? Já conversei com vários agrônomos aqui e sempre a gente comenta, né, o quão ampla é essa profissão. E ali esse projeto realmente retratou isso de uma maneira muito, muito legal. E aí o Planeta Campo, que você apresentou, né, durante um bom tempo também, é um programa que, assim, como você disse, as coisas não estão desassociadas, não estão separadas, mas você tocar um programa diário, né, de segunda a sexta, só com essa temática, embora ela seja muito ampla, para a comunicação não é algo tão simples assim, né? A gente sabe que há um esforço muito grande das equipes em retratar um tema tão importante, tão presente no campo, né? Num veículo que é a referência quando a gente fala em agronegócio no país, né? Realmente foi uma experiência ímpar. Acredito que deve ter te aberto também muitas perspectivas, muitos olhares diferentes, né? Com certeza, com certeza. É engraçado, porque assim, quando eu cheguei o projeto já estava andando, mas eu me perguntava também como que seria, né, em termos de pauta, de fontes, né, para a gente levar, como que seria, né, dentro desse universo que às vezes parece que é restrito, só que na verdade não, ele é muito amplo, né, a gente poder falar de agricultura e sustentabilidade realmente é muito amplo e a gente tentava trazer um pouquinho também, na medida do possível, assim, para o lado urbano, né, porque hoje muitas companhias, empresas, próprio mercado financeiro, né, tem iniciativas que estão ligadas às questões da sustentabilidade, a sigla, né, ESG,
Então, nunca faltou pauta, muito pelo contrário. Eu acredito que cada vez a gente vai ter mais o que falar sobre isso. E como eu disse, né, o produtor já faz isso, já trabalha com sustentabilidade, até porque ele sabe o quanto ele depende da terra, o quanto ele depende da água, o quanto ele depende dos recursos naturais, então ele cuida disso. O que a gente vê por aí, que é o contrário disso, são exceções, né? Não são a regra. A regra a gente sabe que é bem diferente. Então foi muito rico poder falar sobre isso aí ao longo desse tempo, realmente me abriu a cabeça e acho que contribuiu também para eu participar do programa e para minha visão, né, em termos de carreira, olhando para esse agro sustentável, foi ter feito a cobertura da COP26 lá em Glasgow, na Escócia, e realmente entender um pouquinho desse universo gigante, né, que é o que a COP trata, de um planeta que cada vez mais pense no meio ambiente, assim, por pequenas e por grandes ações, né? Afinal, tudo começa no indivíduo. São as minhas decisões diárias do que eu faço para grandes iniciativas de países, de vários países reunidos, que é o que a gente vê lá durante as COPs. Excelente, muito bem lembrada a sua participação na COP. Aliás, parabéns, né? Já falei por telefone com você sobre isso e foi uma baita cobertura, né, com a equipe do Canal Rural lá. E realmente é uma experiência única, incrível, que abre uma visão, né, diferenciada sobre tudo que está acontecendo de maneira global. E quando você fala que é uma ação do indivíduo, né, sustentabilidade, a gente tem um projeto aqui do Canal Rural em Mato Grosso, que é tocado pelo Omir Cividini, nosso repórter aqui, e o Leandro Balbino, nosso repórter cinematográfico, que chama MT Sustentável, que mostra semanalmente, né, reportagens de campo, de fazendas, de produtores rurais, de iniciativas, agroindústria, enfim, que são, né, trabalham de maneira sustentável. A gente fala assim, o que é sustentabilidade? É um conceito muito amplo e como você destacou, né? Desde as pequenas ações, se você busca ser mais produtivo na mesma área, você está sendo mais sustentável, né? É uma iniciativa de sustentabilidade. Você ter uma gestão apurada que vai trazer resultados melhores e, consequentemente, exigir uma menor utilização desse ou daquele insumo também é ser sustentável. Então, é um conceito muito amplo que muitas vezes passa batido. E que são ações que diariamente, constantemente são feitas pelos produtores rurais, porque se não for feito dessa maneira, não se consegue obter resultado no campo, né? As contas não fecham. Se o produtor não é sustentável nessa sua grande possibilidade de abordagem, as contas não fecham. Então, ter projetos, programas, iniciativas, uma comunicação que mostre isso de fato, esse dia a dia aí, como os produtores são, né, realmente sustentáveis, é sempre muito legal a gente destacar e sempre é muito importante dar essa visibilidade, né? Exatamente, exatamente. E parabéns aí pelo projeto também, pelo trabalho, né? E poder falar sobre isso, escolher falar sobre esse tema, né? O que é tão bonito e tão impactante aí no cenário. Legal. Agora, Sara, vamos lá. Daí você passou esses quase 2 anos, completaria no mês que vem, ou logo, como você mencionou há pouco, no Canal Rural, né? E com toda a visibilidade, né? Com toda a sua competência, e vem uma decisão pessoal, né? Junto ao seu esposo, de mudarem-se para a Alemanha. Você, de certa forma, volta às suas origens, né? De sangue e também continua nessa mudança trabalhando com o agro, mas antes disso eu queria entender essa mudança para vocês, né? É recente isso, e como você está observando a maneira que as pessoas observam o agro brasileiro por aí, o que já dá para trazer de recorte? Então, no finalzinho do ano passado, início desse ano, ele recebeu um convite, ele é engenheiro naval, formado pela USP, e ele recebeu um convite, já trabalhava com logística no Brasil, numa multinacional, e foi convidado para trabalhar em uma outra multinacional, aqui na Alemanha, a Maersk, que trabalha com aqueles grandes containers, grandes navios, e aí a gente, sem muito pensar, embora tenha discutido isso em casa, mas vendo a oportunidade, ele aceitou e decidimos então nos mudar para cá. Em princípio, a saída não seria nem aqui para a Alemanha, eles tinham deixado um pouco aberto para a gente escolher qual país, e como eles atuam em vários países, a gente estava cogitando para a Espanha talvez, mas aí houve uma mudança nos planos, eles falaram, não, de preferência gostaríamos que vocês estivessem próximo do escritório maior agora nesse primeiro momento, nesses primeiros anos. E aí acabamos vindo para cá, ele trabalha agora como manager, né, gerente de cargas especiais da Maersk, que também acaba tendo tudo a ver com agro, né, porque são as exportações, né, hoje, por exemplo, 80% das frutas consumidas aqui na Alemanha não são produzidas aqui. Então tem tudo a ver também, né? São trabalhos que acabam sendo interligados, a questão da logística e a questão do próprio agro.
E aí eu vim para cá, sigo atendendo 2 contas, né, de clientes com a minha própria empresa, como assessora de imprensa, uma é BBM, que eu já comentei antes, o outro também é ligado ao agro, é um escritório de advocacia, Passos Estica Advogados Associados, PSA, que tem uma das sedes em Ribeirão Preto, e eles estão especializados em agronegócio, então eu já vim atendendo eles no Brasil, sigo atendendo aqui de home office, né, hoje estou aqui de home office, trabalhando de calça de moletom, aquela coisa, né? Zero glamour agora, né? Não tem mais maquiagem todo dia, não tem cabeleireiro, não tem figurinista, mas a gente vai se adaptando, né, a todas as realidades e curtindo os melhores momentos. Durante a Páscoa a gente deu uma visitada em algumas cidades do interior da Alemanha, né? Uma delas, Colônia, deu para ver um pouquinho da produção aqui. Tá, agora terminou o inverno, né? A gente entrou na primavera faz pouco, então tá aquele finalzinho do trigo, que eles têm uma produção grande de trigo. Tem produção de batata, de beterraba, alguns outros cereais também, e leite, né? E hoje metade do território alemão ele é ocupado pela agricultura, mas uma agricultura diferente dessa que a gente tem no Brasil, né? Como eu falei das frutas mesmo, 80% vem de outros países. Essa semana eu comprei uma banana, aí ela vem com uma etiquetinha em cima, tem um mercadinho orgânico aqui na esquina de casa, e a banana veio da Costa Rica. Aí comprei uma manga, a manga vem do Peru, então vem muitas frutas de fora. E tudo que vem para cá é muito bom, né? A gente que trabalha com agro sabe disso. A gente sempre está entrevistando alguém, falando de mercado, de exportações brasileiras. Quando a gente fala da União Europeia, fala-se desde sempre que é o mercado mais exigente, né? Então, chegou na União Europeia, quer dizer que o produto realmente tem muita qualidade. E dá para perceber isso aqui. As frutas que a gente compra são muito boas, são todas muito bonitas. Os sucos que a gente toma são todos muito bons, assim, realmente a qualidade dos produtos é bem impressionante. Em relação à visão daqui para o agro brasileiro, eu entendo que a Alemanha tem um grande interesse no agro brasileiro, tanto pelo trabalho que já vem sendo feito, né, pelos produtos que a gente exporta hoje, né, a gente exporta para a Alemanha soja, açúcar, café. A Alemanha é um grande comprador de café do Brasil, especialmente de café bom. Inclusive o Walter Pugas, que era meu chefe do canal do Boi, ele brincava, ele falava que os americanos são os que tomam mais café, mas os alemães são os que tomam os melhores cafés. E a gente manda café para cá também, a gente sabe da qualidade que o nosso café tem, né? Então a gente manda também carne bovina, frango e laranja, e já existe, né, essa via há muito tempo. Mas eu vejo que a Alemanha está muito interessada no Brasil também por outras questões, como, por exemplo, um assunto que ganha cada vez mais força, que é a questão do hidrogênio verde. Eles veem no Brasil um grande potencial, a questão das energias renováveis. Então, eu já estava sentindo isso no Brasil, especialmente depois de saber que eu vinha para cá, porque você acaba prestando mais atenção também, que a Alemanha realmente olha para o Brasil assim como um grande parceiro comercial, que já somos, mas que podemos nos tornar ainda maiores nos próximos anos. Legal. E aí essa pegada de sustentabilidade, né, que você termina essa sua fala comentando, é uma discussão muito presente aí na Alemanha, né? Que discussões você tem percebido nos noticiários entre os produtores, enfim, ou mesmo os locais por onde você visitou, com relação a essa temática? Eu acredito que uma das temáticas mais importantes que tem um pouco a ver com isso é a questão da dependência, né, que a Alemanha tinha aí, do gás, né, de outros países. Aí veio a guerra da Ucrânia e da Rússia, então a Alemanha ficou um pouco prejudicada, assim como vários outros países, né, e a Alemanha vem buscando aí ter mais autossuficiência nesse setor para justamente não depender tanto de outros países e não ser prejudicada novamente como foi agora. Mas, de um modo geral, existe uma preocupação muito grande aqui com as questões de sustentabilidade, até a própria questão do lixo, patrona. Se for ter uma ideia, a gente tem que separar o lixo aqui de um jeito que eu não fazia ideia. Ontem, era domingo, me peguei carregando caixas no meio da rua, porque eu não posso colocar no meu prédio papel e papelão. No meu prédio eu tenho um lixo para colocar, uma lixeira para colocar lixo orgânico, né? Resto de comida, embalagens mais sujas e tal, e outra que é para plástico e alumínio. Papel e papelão, eu preciso achar um outro tipo de lixeira que tenha tampa azul. Você tem que fazer quase que um tutorial para conseguir descartar o lixo aqui na Alemanha, mas é interessante. Levar nesses lixos azuis tudo que for de papel e papelão, senão você é multado. Garrafas que sobram, por exemplo, garrafa de plástico de suco, você guarda, você não põe fora. Garrafa de vidro de cerveja, você guarda.
Aí quando você vai no supermercado, tive essa experiência fim de semana, inclusive foi muito legal, eles têm umas máquinas e você vai colocando as suas garrafas dentro e ele te paga por você devolver as garrafas. Então eu consegui algo em torno de 2 euros pelas garrafas que eu devolvi, eram poucas, e aí eu posso usar esse valor no supermercado. Então existe assim uma consciência em relação à sustentabilidade, ao cuidado com o lixo, essa coisa da economia circular de um jeito realmente muito diferente, né? O que mostra também porque eles são o primeiro mundo, né? Eles estão bem à frente aí em vários quesitos. Aí tem também um outro tipo de lixo que eu não falei que é interessante, que é o da tampa marrom, que é tudo que puder servir para compostagem. Tipo, se você só tiver coisa orgânica e não tiver nem plástico, nem papel no meio, você pode levar para esse outro tipo de lixeira que eles utilizam como compostagem. Que legal, hein? Essa experiência, né? Vivenciar essa experiência é muito bacana, né? É sempre muito legal, porque aí sai daquele discurso teórico, né? E você começa a vivenciar na prática, né? Algo que é muito cobrado, né? E especialmente aí na União Europeia, a gente sabe o quanto eles falam sobre isso e estar vivenciando aí realmente é muito bacana. A gente vê que não é só um discurso, né? Como em muitas outras áreas, né? Então esse discurso realmente ele é colocado em prática e de uma maneira, como você disse, uma conscientização muito grande, coletiva e valorizando a economia circular. Acho muito legal destacar isso. Tem um cashback pela garrafa devolvida, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Agora, Sara, eu sei que você está há pouco tempo aí, mas já deu para perceber como a população, de maneira geral, da Alemanha encara o produtor rural alemão, como eles trabalham essa relação, né? Existe uma visão semelhante à que a gente tem aqui no Brasil, né? Muita gente da área urbana tem do nosso agro, ou você percebe uma visão diferenciada? Te pergunto isso porque me recordo de 10 anos atrás, um pouco mais que isso, ter percorrido alguns países da Europa a trabalho pelo Canal Rural na época, e eu me recordo de, na França, por exemplo, uma preocupação muito grande em valorizar sempre o produtor local, né? O produtor francês, né? Isso muito intrínseco na população mesmo, né? Valorizar, comprar o que é produzido localmente. Essa realidade você percebe também? Quais são as suas primeiras impressões quanto a isso? Eu acredito que sim, que o produtor é bem valorizado por aqui. Não existe aquele olhar para o produtor como um vilão por parte dos grandes centros, né? Inclusive, a gente está numa cidade aqui de quase 2 milhões de habitantes, que é Hamburgo, e não tem esse tipo de fala, esse tipo de visão que muitas vezes a gente, infelizmente, acaba vendo no Brasil. Eu acredito que aqui exista uma valorização, as pessoas entendem o tamanho, né, da importância do trabalho dos produtores. Existem feiras também de produtos dos produtores locais aqui também, são feiras extremamente organizadas, extremamente bonitas assim de se ver. Então eu acho que isso tem muito a ver com essa relação, né, que o campo tem com a cidade aqui, que é bem harmoniosa, eu diria. Legal. Eu não me recordo quem foi que comentou uma vez comigo, falou uma frase mais ou menos assim, eu vou ficar devendo, né, o autor desse comentário, mas algo assim, países que enfrentaram grandes guerras, países que enfrentaram, né, falta de alimento, ou seja, sofreram na pele o abastecimento, né, realmente passam a valorizar quem produz, né, e a gente felizmente não passou por isso, né, não tivemos em grandes guerras, né, não tivemos problema nenhum de abastecimento, especialmente nos últimos anos, né, somos exportadores de comida para o mundo e a nossa visão é diferente, né, a visão, infelizmente, como você disse, é diferente. Quem enfrentou na pele o risco do abastecimento valoriza o campo, né, mais ou menos por aí o comentário que eu ouvi e eu acredito que na prática seja isso mesmo. Exatamente, vamos descobrir de quem foi esse comentário, porque eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Até em relação ao desperdício, né, de alimentos, um povo, uma população que passou fome, uma nação que passou fome, ela não consegue aceitar o desperdício de alimentos e às vezes a gente normaliza isso e não pode ser normal, né? Agora, falando da questão da guerra e da questão da produção de alimentos, eu estava pesquisando esses dias, né, a questão da agricultura aqui na Alemanha. E aí eu achei um dado muito interessante. Olha só, no pós-guerra, um produtor conseguia alimentar 10 pessoas aqui na Alemanha. Agora, com a tecnologia que a gente vive também muito no Brasil, um agricultor pode alimentar 142 pessoas. Quem sabe esse número aqui até já aumentou, mas
Olha que interessante isso, né? O papel do produtor rural e o quanto de gente que um produtor consegue impactar realmente, se a gente não valorizar o trabalho dele, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Afinal, a gente se alimenta, a gente precisa se vestir, a gente depende do agro para tudo, né? Muito mais do que a gente imagina, né? Vários produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia vêm do campo, então é bom poder trabalhar, né, com a imagem do agro, Patrone. A gente faz isso, você faz isso com maestria e realmente, né, tentar mudar um pouquinho quem ainda não pensa assim para valorizar esse setor porque ele merece. Exatamente. Se não valorizar, pelo menos respeitar, né? Eu acho que já é um grande começo, né, Sara? Ô, Sara, deixa eu te perguntar agora, profissionalmente, quais são as suas expectativas aí, né, na Alemanha? Como você disse, você está atendendo clientes aqui do Brasil, tem esse grande potencial de estar num local, né, de primeiro mundo, em que também valoriza muito a agricultura e a sustentabilidade, como você disse. Logicamente, né, acredito que ser correspondente possa estar aí num radar aí, pelo menos, né, tem essa possibilidade. Quais são as suas expectativas profissionais aí? O que você está pensando? Pois é, então, quero continuar com a minha própria empresa, né, como estou fazendo agora, com os meus clientes de agro do Brasil, mas sim, ser correspondente com certeza está entre os sonhos, né, no médio prazo, quem sabe, né. Estou dando um tempo também para eu me situar aqui, entender mais do lugar, entender mais da língua. Agora eu vou começar a fazer um curso de alemão, já que eu não aprendi em casa, não aprendi com a minha família, agora eu tenho que ter por aqui. E quanto mais eu for me familiarizando com a língua, com a cidade, com as coisas, eu quero começar a pensar nessa possibilidade também. Legal. Se for uma correspondente falando de agro, aí fica uma boa dica aí para todo mundo, então, né? Olha só, uma baita profissional entre as jornalistas mais admiradas do Brasil, né? Do agro, lá na Alemanha. Então, quem sabe aí pode rolar essa possibilidade de aproveitar a experiência da Sara e essa vivência lá na Alemanha com o olhar de quem tá morando lá. Olha a dica aí. Seria um grande prazer e uma grande honra. Legal. Sara, a gente tem um espaço aqui no podcast quando a gente caminha pro fim, que é uma pergunta. Na verdade, é um espaço para que o nosso convidado aqui fale aquela pergunta. Qual foi a pergunta que não só eu não tenha lhe feito aqui, mas que você ainda não teve a oportunidade de responder na tua vida e que você gostaria de colocá-la, né? De respondê-la. Ter a chance de responder algo que nunca lhe foi perguntado. Que fala seria essa que ainda não lhe deram a oportunidade de fazer? Meu Deus, que difícil! Que difícil! Que eu ia falar que eu ainda não falei? Olha, eu vou puxar um pouquinho, bem pouquinho, para o Planeta Entrevista, Planeta Campo Entrevista, que eu apresentava, né, além do Planeta Campo Diário, que era o Planeta em 2033. A gente fechava o programa com isso e era para trazer aquela reflexão, assim, do que a gente espera do nosso planeta daqui a 10 anos. Então, olhando lá para frente, né, vamos sempre pensar positivo, olhar com bons olhos dentro de uma realidade, mas e que isso que eu vejo aqui hoje, eu sei que leva muito mais tempo, né, do que 10 anos, mas que o Brasil consiga dar passos mais largos no que diz respeito à economia circular, no que diz respeito à valorização do trabalho no campo, que é exatamente isso que a gente estava falando agora, que é tão necessária, né? O campo e a cidade não estão divididos, porque a cidade depende diretamente do campo, isso, né, qualquer criança que você vai explica consegue entender. Então, que a gente consiga ter esse olhar de respeito com o produtor, também de respeito com o outro. Vamos falar, então, de coisa boa. Gostaria de falar sobre isso. É que a gente consiga evoluir como humanidade. Que as pessoas se respeitem mais, que as pessoas olhem para o outro com mais empatia, olhem para si também com mais cuidado e mais carinho. Terminar falando sobre isso, então, Patrone. Obrigada aí por me deixar falar um pouquinho, viajar um pouquinho aqui. Legal, muito bom. Que seja colocada em prática, né, essa sua vontade, né, de fato, esse seu desejo que é compartilhado, né, por todo mundo. Sara, quero te agradecer, né, por esse bate-papo, essa conversa tão bacana, né, tão franca, tão aberta. Muito legal, eu sei que você está no começo de jornada aí na Alemanha, vai vir muita coisa pela frente, né, e desejo todo o sucesso do mundo para você. Não só sorte, né? Sorte é um acaso. Agora, a consistência de um trabalho, a competência a gente sabe que você tem e que vocês sejam muito felizes aí. Tragam sempre muitas notícias pra gente que tá aqui na América do Sul. Sucesso, tá? E conta sempre com a gente e continue reportando o agro como você sempre fez na tua carreira, tá? É muito bacana poder contar com a tua experiência, né? Com o teu jeito de enxergar as coisas. É muito importante pro setor. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, viu?
Patrone, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Me senti realmente honrada. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus tantos trabalhos, né? Você é um cara extremamente versátil, abraça várias frentes, tudo que você faz muito bem e é legal acompanhar isso, mesmo que de longe, né? Até porque a tecnologia encurta as distâncias, então fiquei muito contente mesmo pelo convite. Muito sucesso. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.